A mansão dos Castellano erguia-se no topo da colina como uma fortaleza de pedra e segredos, cercada por muros altos e homens armados que patrulhavam os jardins meticulosamente cuidados. Ali dentro, entre corredores de mármore e salas decoradas com obras de arte caríssimas, vivia um menino de 8 anos que tinha aterrorizado 15 professores em menos de 2 anos. Matteo Castellano não era uma criança comum. Filho único de Vincenzo Castellano, o homem mais temido e poderoso do submundo criminal da cidade, o menino havia crescido sabendo que seu sobrenome abria portas e fechava bocas. Havia aprendido desde cedo que suas vontades eram ordens e que ninguém ousava contrariá-lo. Os empregados da mansão desviavam o olhar quando ele passava. Os professores particulares que seu pai contratava duravam semanas, às vezes apenas dias, antes de pedirem demissão com desculpas nervosas e olhares assustados. O último professor havia saído correndo da mansão depois que Matteo trancou-o no porão por 3 horas. Antes dele, uma professora de piano teve seu instrumento destruído com um taco de beisebol. Outra educadora encontrou uma cobra em sua bolsa, cuidadosamente colocada ali pelo menino que observava tudo de longe com um sorriso frio demais para sua idade. Não havia punições. Vincenzo achava graça das travessuras do filho, via nelas a demonstração de força e inteligência que um futuro líder precisaria ter. Mas o chefe da máfia tinha um problema. Apesar de todo o seu poder, de todos os negócios ilícitos que controlava, dos políticos que comprava e dos juízes que possuía em seu bolso, havia uma coisa que não conseguia fazer: dar ao filho uma educação adequada. Matteo era inteligente, isso era inegável, mas selvagem e indisciplinado. Não sabia ler direito, sua matemática era básica, e sua caligrafia era praticamente ilegível. Com 9 anos se aproximando, o menino estava anos atrasado em relação a outras crianças de sua idade. Foi Dom Salvatore, o conselheiro mais antigo de Vincenzo, quem sugeriu a solução. Em uma noite fria de março, enquanto bebiam uísque escocês na biblioteca revestida de madeira escura, o velho com cabelos brancos e olhos perspicazes fez uma proposta diferente. Vincenzo, você já tentou contratar os melhores professores que o dinheiro pode comprar. Tentou intimidação. Tentou pagar fortunas. Nada funcionou. Talvez seja hora de tentar algo diferente. E o que você sugere, Salvatore? Que eu mande o garoto para um internato? Nunca. Meu filho fica aqui, onde posso protegê-lo. Não estou falando de mandá-lo embora. Estou falando de trazer alguém que não se impressione com seu dinheiro ou seu poder. Alguém que trate Matteo como o que ele é, uma criança que precisa de limites. Vincenzo riu, um som grave e áspero. E onde exatamente encontrarei essa pessoa mítica? Todos na cidade sabem quem eu sou. Sabem o que faço. Tem medo. Conheço alguém. Uma jovem professora que trabalha em uma escola pública no bairro de San Marco. Ela não tem medo de crianças difíceis porque lida com elas todos os dias. Não se impressiona com dinheiro porque nunca teve. E, mais importante, tem princípios tão firmes que acredito que nem mesmo você conseguiria quebrá-los. Foi assim que, 3 dias depois, Clara Mendes encontrou-se diante dos portões imponentes da mansão Castellano. Ela tinha 26 anos, cabelos castanhos presos em um coque simples, óculos de armação fina e um vestido azul marinho que havia sido seu melhor para a entrevista. Carregava uma pasta de couro gasto cheia de livros e materiais didáticos que havia colecionado ao longo de seus 5 anos como professora. Quando o portão se abriu e ela subiu o longo caminho de pedras até a entrada principal, sentiu o peso dos olhares dos seguranças. Reconheceu o medo que tentava se infiltrar em seu peito, mas respirou fundo e o empurrou para baixo. Havia crescido em um bairro pobre, ensinado em escolas onde a violência era realidade diária, sobrevivido a situações que testariam qualquer um. Não seria intimidada por um mafioso e seu filho mimado. A porta foi aberta por um mordomo de meia-idade com expressão neutra. A senhorita Mendes, presumo. Dom Castellano a espera na biblioteca. Vincenzo estava sentado atrás de uma mesa enorme de mogno quando Clara entrou. Ele era um homem alto e largo, com cerca de 40 anos, cabelos escuros penteados para trás e olhos que pareciam capazes de ler almas. Usava um terno impecavelmente cortado que provavelmente custava mais do que Clara ganhava em 6 meses. Ao seu lado, Dom Salvatore observava com interesse. Senhorita Mendes. Por favor, sente-se. A voz de Vincenzo era educada, mas carregava uma autoridade inegável. Clara sentou-se ereta na cadeira de couro em frente à mesa. Senhor Castellano. Obrigada por me receber. Salvatore me falou muito sobre você. Diz que é a melhor professora que conhece e que não tem medo de desafios. Não sei se sou a melhor,
mas certamente não tenho medo de crianças difíceis. Já trabalhei com alunos que enfrentam violência doméstica, pobreza extrema, traumas severos. Cada criança merece educação e orientação, não importa a sua origem. Vincenzo inclinou-se para a frente, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Vou ser direto, senhorita Mendes. Meu filho é incontrolável. Já passou por 15 professores em menos de 2 anos. É inteligente, mas rebelde. Faz o que quer e não respeita a autoridade. A última professora saiu daqui jurando nunca mais voltar. Diga-me, por que você seria diferente? Clara não desviou o olhar. Porque não tenho intenção de tratá-lo como um príncipe intocável. Seu filho pode ser filho de quem for, mas na sala de aula, comigo, ele será apenas Mateo. Uma criança de 8 anos que precisa aprender a ler, escrever, somar, principalmente, a respeitar limites. Se o senhor me contratar esperando que eu o mime ou tema, está perdendo seu tempo e o meu. O silêncio que se seguiu foi denso. Dom Salvatore escondeu um sorriso atrás da mão. Vincenzo estudou Clara por longos segundos que pareceram minutos. Você sabe quem eu sou. Sabe o que faço. Sei o que as pessoas dizem. Mas isso não é relevante para meu trabalho. Estou aqui para ensinar uma criança, não para julgar seu pai. Há regras nesta casa, senhorita Mendes. Há áreas onde você não pode entrar. Conversas que não pode ouvir. Coisas que não pode ver. Contanto que tenha um espaço adequado para dar aulas e os materiais necessários, não tenho interesse no resto. Minha única preocupação é a educação do seu filho. Vincenzo recostou-se na cadeira, um leve sorriso tocando seus lábios. Você é corajosa ou tola? Ainda não decidi qual. Talvez um pouco dos dois. Mas sou boa no que faço. Está bem. Você está contratada. Mas preciso que entenda algo muito claramente. Vincenzo levantou-se e caminhou ao redor da mesa, parando ao lado de Clara. Sua presença era intimidadora, mas ela não se moveu. Se machucar meu filho, se o humilhar, se fizer qualquer coisa que eu considere prejudicial a ele, não haverá lugar nesta cidade onde você possa se esconder. Entendeu? Clara levantou-se também, olhando diretamente nos olhos de Vincenzo. Entendo perfeitamente. E o senhor precisa entender algo também. Se eu aceitar este trabalho, farei do meu jeito. Haverá consequências para mau comportamento. Haverá expectativas e padrões. Se seu filho jogar livros, ficará sem recreio. Se for desrespeitoso, perderá privilégios. Não o machucarei, mas também não tolerarei falta de disciplina. Se não pode aceitar isso, então este acordo termina aqui e agora. Os dois se encararam por longos segundos. Finalmente, Vincenzo estendeu a mão. Temos um acordo. Comece amanhã às 9 da manhã. Clara apertou sua mão com firmeza. Até amanhã, então. Quando ela saiu da biblioteca, Dom Salvatore riu baixo. Essa garota tem coragem. Vamos ver se ela aguenta mais de uma semana. Vamos ver se meu filho aguenta mais de uma semana com ela, você quer dizer, respondeu Vincenzo, uma nota de curiosidade em sua voz. Na manhã seguinte, Clara chegou pontualmente às 9 horas. Foi levada até o 3º andar da mansão, onde uma grande sala havia sido transformada em sala de aula. Havia uma lousa nova na parede, uma mesa grande de madeira clara, prateleiras vazias esperando por livros, e janelas amplas que davam para os jardins. Era um espaço bonito, muito melhor do que qualquer sala em que ela já havia trabalhado. Mateo estava sentado em uma cadeira no canto da sala, os braços cruzados, olhando para ela com uma expressão de desinteresse estudado. Era um menino bonito, com cabelos escuros como os do pai e olhos verdes surpreendentes. Usava roupas caras e tênis que Clara reconheceu de vitrines de lojas onde nunca entrará. Bom dia, Mateo. Meu nome é Clara. Serei sua professora a partir de hoje. O menino não respondeu, apenas continuou olhando para ela com aquele olhar que havia intimidado tantos outros. Clara não se abalou. Colocou sua pasta sobre a mesa, tirou alguns livros e um caderno novo. Vejo que você está testando até onde pode me empurrar com seu silêncio. Interessante estratégia. Vou te poupar o tempo, não vai funcionar. Pode ficar aí sentado o dia todo se quiser, mas o tempo da aula vai passar de qualquer jeito, e você estará apenas desperdiçando seu próprio tempo. Ela começou a organizar os materiais, falando como se Mateo não estivesse fazendo birra. Hoje vamos começar com uma avaliação. Preciso saber exatamente onde você está em leitura, escrita e matemática para poder criar um plano de estudos adequado. Não se preocupe, não é uma prova. Não há notas.
É apenas para eu entender como posso te ajudar melhor. Mateu continuou em silêncio. Clara pegou um livro infantil da mesa e começou a ler em voz alta, sentada em uma cadeira, completamente confortável. A história era sobre um dragão que tinha medo de voar. Sua voz era calma e expressiva, dando vida aos personagens. Após 15 minutos, notou que Mateu havia mudado de posição, inclinando-se ligeiramente para frente, claramente interessado apesar de si mesmo. Quando ela terminou o primeiro capítulo, fechou o livro. Vou parar aqui por hoje. Se quiser saber o que acontece com o dragão, teremos que continuar amanhã. Mas só leio para alunos que participam das aulas. Alunos que ficam sentados no canto em silêncio não ouvem histórias. Pela primeira vez, Mateu falou. Sua voz era jovem, mas havia nela um tom de comando que claramente havia copiado do pai. Você não pode me obrigar a fazer nada. Meu pai é dono desta casa. Ele pode te mandar embora com um estalar de dedos. É verdade. Ele pode. Mas não vai. Como sabe? Porque seu pai me contratou justamente por eu não ter medo de você. Se me mandar embora na primeira semana, terá que admitir que não consegue encontrar ninguém capaz de te ensinar. E algo me diz que seu pai não gosta muito de admitir falhas. Mateu abriu a boca e depois fechou. Pela primeira vez na vida, alguém havia reconhecido sua tática e não havia cedido a ela. Além disso, continuou Clara, pegando uma folha de papel e um lápis, aposto que você está cansado de ser tratado como se fosse estúpido. Todos esses professores que foram embora provavelmente acharam que você era incapaz de aprender. Mas eu não acho isso. Acho que você é inteligente e está entediado. Acho que ninguém nunca te desafiou de verdade. Não sou burro, disse Mateu, defensivo. Nunca disse que era. Mas também não posso provar que é inteligente se você não me mostrar. Então aqui está o desafio. Venha até esta mesa e mostre-me o que sabe. Vamos descobrir juntos onde você é forte e onde precisa de ajuda. Sem julgamentos. Apenas fatos. Mateu hesitou. Clara podia ver a batalha acontecendo dentro dele, o orgulho contra a curiosidade, a rebeldia contra o desejo de ser realmente visto. Finalmente, ele levantou-se e caminhou até a mesa. Só vou fazer isso porque estou curioso sobre o dragão. Razão boa o suficiente para mim. Nas 2 horas seguintes, Clara avaliou cuidadosamente as habilidades de Mateu. Como suspeitava, ele era inteligente, mas tinha lacunas enormes em seu aprendizado. Conseguia ler palavras simples, mas lutava com qualquer coisa mais complexa. Sua matemática era inconsistente, brilhante em alguns conceitos e completamente perdida em outros. Sua escrita era ilegível não por falta de capacidade motora, mas por nunca ter sido ensinado adequadamente. Sabe o que descobri? Disse Clara quando terminaram. Você tem o potencial para ser um excelente aluno. Mas ninguém nunca te deu estrutura ou consistência. É como tentar construir uma casa começando pelo telhado. Precisamos voltar e criar uma fundação sólida. Isso vai demorar? Mateu parecia genuinamente interessado agora. Sim. Vai exigir trabalho. Não vai ser sempre divertido. Haverá dias em que você vai querer desistir. Mas se você confiar em mim e se comprometer, prometo que em 6 meses você estará lendo livros de verdade, escrevendo histórias próprias e resolvendo problemas de matemática que nem imagina agora. E se eu não quiser? Então continuará sendo a criança que todos têm pena por ter tudo menos educação. A escolha é sua, Mateu. Sempre foi. Naquele primeiro dia, algo mudou. Não foi uma transformação dramática, mas um pequeno desvio no curso de um rio. Mateu não se tornou um anjo de repente, mas pela primeira vez na vida, alguém havia estabelecido expectativas reais para ele e acreditado que ele poderia alcançá-las. A primeira semana foi um campo de batalha. Mateu testou cada limite que Clara estabeleceu. No segundo dia, jogou um livro contra a parede. Clara calmamente pegou o livro, colocou-o de volta na prateleira e disse, isso vai custar 10 minutos do seu tempo livre. Quer tentar de novo e torná-lo 20? No terceiro dia, ele se recusou a fazer uma tarefa de matemática, cruzando os braços e virando o rosto. Clara simplesmente puxou uma cadeira, sentou-se e começou a ler um livro, verificando o relógio ocasionalmente. Após 20 minutos de silêncio, Mateu quebrou. Você não vai me obrigar a fazer. Não. Mas o tempo de aula continua passando. Quando terminar, vou perguntar se você fez a tarefa. Se não fez, fica para o dia seguinte junto com a tarefa nova. Eventualmente, você terá tanto trabalho acumulado que vai passar os fins de semana estudando.
Ou pode fazer agora e ter seu tempo livre normal. Escolha a sua. Mateu fez a tarefa. No quinto dia, ele tentou uma abordagem diferente. Quando seu pai apareceu para verificar como estavam as aulas, Mateu reclamou: ela é muito rígida, papai. Me faz trabalhar o tempo todo. Os outros professores eram mais legais. Vincenzo olhou para Clara, que manteve sua expressão neutra. Então ele se abaixou até a altura do filho. Mateu, te dei a melhor professora que o dinheiro pode comprar. Se ela está sendo rígida, é porque quer que você aprenda. E você vai aprender. Entendeu? Foi a primeira vez que Vincenzo apoiou a autoridade de um professor sobre a vontade de seu filho. Mateu percebeu que aquela professora era diferente, que seu pai de alguma forma respeitava-a de uma maneira que não havia respeitado os outros. A virada real aconteceu na segunda semana. Clara havia prometido continuar a história do dragão se Mateu cumprisse todas as suas tarefas sem reclamar por 3 dias consecutivos. Era sexta-feira, e ele havia conseguido. Enquanto ela lia, com Mateu sentado no chão encostado na parede, completamente absorvido pela história, Vincenzo passou pelo corredor e parou na porta entreaberta. Observou em silêncio enquanto seu filho, a criança que havia aterrorizado tantos adultos, ouvia com atenção total uma história sobre coragem e superação. Quando a história terminou e Mateu implorou por mais um capítulo, Clara riu. Acordo é acordo. 3 dias, um capítulo. Se quiser outro, sabe o que precisa fazer na próxima semana. Mas esse terminou em suspense. Sim. É assim que boas histórias funcionam. Te fazem querer mais. Assim como bons estudantes querem mais conhecimento. Vincenzo afastou-se da porta pensativo. Aquela mulher havia conseguido em 2 semanas o que ninguém mais conseguirá: fazer seu filho querer aprender. Os meses seguintes trouxeram mais desafios. Houve momentos em que Mateu recaiu em velhos padrões. Uma vez trancou Clara na sala de aula, escondendo a chave. Ela simplesmente se sentou e começou a ler, dizendo através da porta: estou confortável aqui. Posso esperar. Mas quando você abrir essa porta, teremos uma conversa séria sobre consequências. Mateu abriu a porta 40 minutos depois, esperando encontrá-la furiosa. Em vez disso, Clara estava calma. Sente-se, ela disse. Vamos conversar sobre por que você fez isso. Eu só queria ver se você ia surtar como os outros. E descobriu que não. Mateu, posso perguntar uma coisa? Você realmente gosta de ser conhecido como a criança que ninguém aguenta? É assim que quer ser lembrado? O menino ficou em silêncio, olhando para as mãos. Seu pai é poderoso. Você vive em uma mansão. Tem tudo que o dinheiro pode comprar. Mas sabe o que você não tem? Amigos. Respeito genuíno. Pessoas que gostem de você pelo que você é, não pelo que seu pai pode fazer por elas ou contra elas. Não acha que está na hora de mudar isso? Algo nos olhos de Mateu mudou naquele momento. Era uma ferida que Clara havia tocado sem saber, uma solidão profunda que o menino carregava sob todas aquelas camadas de rebeldia. Como eu mudo? Ele perguntou, e pela primeira vez sua voz não tinha arrogância, apenas vulnerabilidade genuína. Você começa sendo a pessoa que gostaria de ter como amigo. Gentil. Respeitoso. Interessante. Engraçado. Inteligente. Você tem o potencial para tudo isso, Mateu. Só precisa escolher ser essa pessoa. A partir daquele dia, algo fundamental mudou. Mateu ainda tinha seus momentos, mas eles se tornaram exceção, não regra. Ele começou a chegar para as aulas no horário. Fazia suas tarefas. Fazia perguntas. Ria quando algo era engraçado. Frustrava-se quando algo era difícil, mas perseverava em vez de desistir. Clara introduziu um sistema de recompensas que não tinha nada a ver com dinheiro ou presentes caros. Quando Mateu terminava um livro, eles tinham uma discussão sobre ele, como 2 amigos conversando sobre uma história. Quando ele dominava um conceito difícil de matemática, Clara deixava-o escolher o tema da próxima lição. Quando ele escreveu sua primeira história completa, sobre um menino que aprendia a ser corajoso, Clara mandou imprimir e encadernar em uma capa dura bonita, como se fosse um livro de verdade. Este é seu primeiro livro publicado, ela disse, entregando. Um dia você vai mostrar isso para seus próprios filhos e dizer: eu escrevi isso quando tinha 8 anos. Os olhos de Mateu brilharam de uma forma que presentes caros nunca haviam causado. Vincenzo observava tudo à distância. Ele era um homem que havia construído um império através de intimidação, violência e cálculo frio. Não era acostumado a ser surpreendido ou impressionado.
Mas aquela jovem professora o surpreendia constantemente. Ele começou a aparecer mais frequentemente durante as aulas, sempre com alguma desculpa. Precisava falar com o mordomo. Estava procurando um documento. Queria verificar se tudo estava bem. Mas a verdade era que estava fascinado pela dinâmica entre Clara e Mateo. Ela nunca bajulava o menino. Nunca fingia que ele era perfeito. Quando Mateo errava, ela apontava o erro com clareza, mas também com gentileza. Quando ele acertava, ela celebrava genuinamente. E lentamente, imperceptivelmente, Mateo estava se tornando não apenas um aluno melhor, mas uma criança melhor. Uma tarde, 3 meses depois que Clara começara a trabalhar ali, Vincenzo a chamou novamente para a biblioteca. Ela entrou esperando talvez uma reclamação ou uma mudança de horário. Em vez disso, ele apontou para uma cadeira. Sente-se, senhorita Mendes. Quero te fazer uma pergunta. Clara sentou-se, intrigada. Como você faz isso? Fazer o que, exatamente? Meu filho. Em 3 meses você conseguiu o que 15 professores não conseguiram em 2 anos. Ele está lendo. Está escrevendo. Está aprendendo. Mais importante, ele está feliz. Como? Clara pensou cuidadosamente antes de responder. Posso ser honesta com o senhor? Por favor. O problema nunca foi Mateo. Ele é uma criança inteligente, criativa, no fundo, carinhosa. O problema foi que ninguém nunca o tratou como uma criança. Todos o trataram como uma extensão do senhor. Com medo. Com bajulação. Com permissividade total. Ele nunca teve limites porque ninguém ousou estabelecê-los. Nunca teve que enfrentar consequências porque o senhor sempre o protegeu de tudo. E ele se tornou infeliz porque, no fundo, crianças precisam de estrutura. Precisam saber onde estão os limites. Precisam sentir que alguém se importa o suficiente para dizer não. Vincenzo ficou em silêncio por um longo momento. Você está dizendo que a culpa foi minha. Estou dizendo que o senhor amava seu filho tanto que tentou protegê-lo de tudo, incluindo das coisas difíceis que o tornariam mais forte. Não é culpa. É amor mal direcionado. E você não tem medo de me dizer isso? Tenho. Mas seria desonesto da minha parte não dizer a verdade quando me pergunta diretamente. O senhor não me contratou para bajulá-lo. Contratou-me para educar seu filho. E parte disso significa ser honesta sobre o que ele precisa. Vincenzo levantou-se e foi até a janela, olhando para os jardins onde alguns de seus homens patrulhavam. Construí todo um império, senhorita Mendes. Controlo esta cidade. Homens tremem quando menciono seus nomes. Mas não consegui ensinar meu próprio filho a ler. Que tipo de pai isso me faz? Um pai que reconheceu suas limitações e buscou ajuda. Isso requer humildade. E humildade requer força real, não a força de intimidar ou controlar. Ele virou-se para encará-la. Você é uma mulher notável. Entendo agora por que Salvatore insistiu tanto em te trazer. Obrigada, Sr. Castellano. Mas não sou notável. Sou apenas uma professora fazendo meu trabalho. Não. Você é muito mais do que isso. Você está salvando meu filho. E por isso, estará sempre sob minha proteção. Se alguém, qualquer pessoa nesta cidade, tentar te machucar ou ameaçar, me avise. Eles se arrependerão. Clara não sabia como responder a isso. Era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. Os meses continuaram passando. Mateo estava agora lendo livros adequados para sua idade e até alguns acima dela. Sua caligrafia havia melhorado dramaticamente. Ele resolvia problemas de matemática que Clara apresentava com crescente confiança. Mas mais importante do que tudo isso, ele estava desenvolvendo empatia. Clara havia começado a usar histórias e dilemas morais como parte das lições. Eles discutiam sobre justiça, sobre certo e errado, sobre como nossas ações afetam outros. Mateo começava a questionar coisas que antes aceitava sem pensar. Um dia, após uma história sobre um rico empresário que tratava mal seus empregados, Mateo ficou quieto por um longo tempo. Clara, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Meu pai, ele machuca pessoas? Quero dizer, eu sei que ele não é um empresário normal. Eu ouço coisas. Vejo coisas. Ele é uma pessoa má? Clara sentiu o peso da pergunta. Era um momento delicado, crucial. Essa é uma pergunta complexa, Mateo. As pessoas raramente são completamente boas ou completamente más. Seu pai ama você. Isso é bom. Ele protege sua família. Isso é bom. Mas sim, as escolhas que ele faz no trabalho dele, machucam pessoas.
Isso não é bom. Então o que eu faço com isso? Você não pode mudar seu pai, Mateu. Ele é adulto e faz suas próprias escolhas. Mas pode escolher que tipo de pessoa você quer ser. Pode amar seu pai e ainda assim decidir viver de forma diferente. Pode respeitar seu passado enquanto constrói seu próprio futuro. E se eu não quiser ser como ele quando crescer? Então não seja. Seja quem você quer ser. Seu pai te ama o suficiente para deixar você escolher seu próprio caminho. Pelo menos, acredito que sim. Aquela conversa mudou algo em Mateu. Ele começou a prestar mais atenção em como tratava os empregados da mansão. Começou a dizer por favor e obrigado. Começou a ver as pessoas ao seu redor como pessoas, não como peças de mobília. O motorista que sempre o levava quando precisava sair foi o primeiro a notar. O jovem senhor está diferente, comentou com o mordomo. Hoje me agradeceu por abrir a porta. Nunca fez isso antes. A notícia se espalhou entre os empregados. A aterrorizante criança estava se tornando um menino educado. E todos sabiam que a mudança começou quando a jovem professora chegou. Não era apenas Mateu que estava mudando. Clara também estava sendo transformada pela experiência. Havia chegado àquela mansão vendo tudo em preto e branco, justos e injustos, bons e maus. Mas estava aprendendo que a realidade era muito mais complexa. Vincenzo era um criminoso, não havia dúvida sobre isso. Mas ele também era um pai dedicado, um filho leal, um homem que sustentava dezenas de famílias através de seu império. Os homens que trabalhavam para ele não eram monstros sem rosto, eram pais e irmãos, homens que faziam escolhas difíceis em circunstâncias difíceis. Ela não aprovava, não justificava, mas estava começando a entender. E isso a incomodava. Era mais fácil quando tudo era simples. Um incidente, 6 meses após sua chegada, testaria todos eles de maneiras inesperadas. Mateu estava progredindo tão bem que Clara sugeriu que ele começasse a socializar com outras crianças. Ela organizou encontros com filhos de alguns dos associados de Vincenzo, crianças que viviam em circunstâncias similares. Tudo estava indo bem até o dia em que Mateu voltou para casa em lágrimas. Um dos meninos havia zombado dele por gostar de ler, chamando de nerd e fraco. O velho Mateu teria reagido com violência. O novo Mateu simplesmente velho Mateu teria reagido com violência. O novo Mateu simplesmente saiu e chorou no caminho para casa. Quando Clara soube, encontrou o menino na sala de aula, os olhos ainda vermelhos, mexendo distraidamente em um livro sem realmente ler. Ela se sentou ao lado dele, não dizendo nada inicialmente, apenas presente. Eu fui fraco, Mateu finalmente disse, a voz embargada. O outro Mateu teria batido nele. Teria mostrado quem manda. Mas eu só saí. Ele estava certo. Eu sou fraco agora. Clara sentiu o coração apertar. Mateu, olhe para mim. Esperou até que seus olhos verdes encontrassem os dela. Sabe qual é a diferença entre força e violência? Violência é fácil. Qualquer um pode bater. Qualquer um pode gritar ou ameaçar. Força de verdade é controlar seus impulsos quando cada parte de você quer explodir. Você acha que foi fácil sair daquela situação? Não. Eu queria socar o rosto dele. Mas não fez. Escolheu o caminho mais difícil. Isso não é fraqueza, Mateu. Isso é coragem. E mais, gostar de ler não te torna fraco. Algumas das pessoas mais poderosas da história foram grandes leitores. Generais, líderes, estrategistas. Eles entendiam que conhecimento é poder real, não apenas músculos ou intimidação. Mas ele riu de mim na frente de todo mundo. E isso doeu. Eu entendo. Mas responda honestamente, você prefere ser respeitado por medo ou admirado por quem você é? Mateu pensou por um longo momento. Admirado. Mas como faço isso quando as pessoas já me conhecem como o filho do Dom Castelano? Você o surpreende. Mostra que é mais do que seu sobrenome. E quanto àquele menino? Ele te provocou porque se sentiu ameaçado. Você está mudando, crescendo, e isso o fez sentir-se pequeno. Pessoas inseguras atacam o que não entendem. Clara se levantou e foi até a estante, pegando um livro específico. Quero que leia isso nos próximos dias. É sobre um samurai que aprendeu que a verdadeira força está em saber quando lutar e quando não lutar. Mateu pegou o livro, analisando a capa. Você sempre tem um livro para tudo? Quase sempre. Ela sorriu. Livros são como amigos sábios que já viveram 1000 vidas e querem compartilhar suas lições. Naquela noite, Vincenzo chamou Clara para a biblioteca novamente. Desta vez, havia tensão em sua postura.
Dom Salvatore estava lá também, junto com outros 3 homens que Clara reconheceu como os principais conselheiros de Vincenzo. Senhorita Mendes, meu filho chegou em casa chorando hoje, começou Vincenzo, sua voz perigosamente calma. Me contou que um garoto o humilhou e ele não reagiu. Por causa de suas lições sobre não usar violência. Clara manteve a voz firme. Sim. E fiz questão de parabenizá-lo por isso. Um dos homens resmungou. Está ensinando o filho do Dom a ser covarde. Estou ensinando o filho do Dom a pensar antes de agir, respondeu Clara, olhando diretamente para o homem. A escolher suas batalhas. A entender que nem todo conflito merece sua energia. No nosso mundo, disse outro homem, fraqueza é um convite para ser destruído. E no mundo dele, Clara apontou para cima, referindo-se a Mateu, ele é uma criança de 9 anos que precisa aprender a viver em sociedade. Senhores, vocês me contrataram para educá-lo, não para transformá-lo em um mini mafioso. O silêncio que se seguiu foi tenso. Vincenzo estudou Clara intensamente. Continue. Mateu vai herdar seu mundo, senhor Castellano. Isso já está decidido por nascimento. Mas antes disso, ele precisa ter uma infância. Precisa aprender empatia, pensamento crítico, autocontrole. Se eu ensinar a resolver tudo com violência agora, que tipo de líder ele será no futuro? Um que só sabe destruir? Ou um que sabe quando destruir, quando negociar, quando recuar estrategicamente? Dom Salvatore inclinou-se para a frente. Ela tem um ponto, Vincenzo. Você quer um filho que seja apenas músculo, ou quer um filho que seja cérebro também? Quero um filho que seja respeitado, respondeu Vincenzo. E ele será, disse Clara. Mas respeito construído através de medo é frágil. Desaparece no momento em que você mostra fraqueza. Respeito construído através de caráter é duradouro. As pessoas seguem esse tipo de líder não porque precisam, mas porque querem. Vincenzo ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente, dispensou seus homens com um gesto. Quando ficaram apenas ele, Salvatore e Clara, ele falou: minha esposa morreu quando Mateu tinha 3 anos. Câncer. Eu prometi a ela que protegeria nosso filho de tudo. Que ele nunca sofreria. E agora você está me dizendo que preciso deixá-lo sofrer. A vulnerabilidade na voz de Vincenzo pegou Clara de surpresa. Pela primeira vez, via não o temível chefe da máfia, mas um pai viúvo lutando para fazer o melhor para seu filho. Não estou dizendo para deixá-lo sofrer desnecessariamente, disse Clara, mais gentil. Mas pequenos sofrimentos, como ser provocado por um colega, são parte do crescimento. São oportunidades de aprender resiliência. Se o Senhor protege Mateu de cada pequena dor agora, ele não saberá como lidar com as grandes dores quando for adulto. E não poderá protegê-lo para sempre. Vincenzo passou a mão pelo rosto, parecendo cansado. Ela se foi há 6 anos e ainda sinto que estou falhando com ela todos os dias. Não está falhando, disse Clara suavemente. Está aprendendo. Como todos os pais. E está disposto a mudar, a crescer. Isso já o coloca à frente da maioria. Dom Salvatore colocou a mão no ombro de Vincenzo. Ela está certa, amigo. E você sabe disso. Vincenzo assentiu lentamente. Está bem. Continue do seu jeito, senhorita Mendes. Mas se meu filho sofrer mais do que o necessário, se alguém realmente tentar machucá-lo. Então o senhor faz o que precisa fazer, completou Clara. Eu não questiono sua necessidade de proteger. Apenas peço que confie em mim para ensinar. Nas semanas seguintes, algo interessante aconteceu. Mateu, em vez de evitar o menino que havia zombado dele, começou a observá-lo. Clara notou e perguntou sobre isso. Estou tentando entender por que ele fez aquilo, explicou Mateu. Você disse que pessoas inseguras atacam. Então fiquei me perguntando, o que o faz se sentir inseguro? E descobriu algo? Sim. O pai dele é um dos homens do meu pai. Mas não é importante, sabe? Não como Dom Salvatore ou os outros. Acho que ele quis me diminuir para se sentir maior. Clara sentiu orgulho. Essa é uma observação muito madura, Mateu. Então talvez, em vez de brigar com ele, eu pudesse, não sei, mostrar que não preciso diminuí-lo? Talvez se eu for legal, ele pare de ser idiota. Pode funcionar. Ou pode não funcionar. Mas mesmo se não funcionar, você saberá que tomou a decisão certa. E isso é o que importa. Mateu tentou. No próximo encontro das crianças, quando o menino começou a provocá-lo novamente, Mateu simplesmente disse: legal, você não gosta de ler. Eu gosto. Você gosta de futebol. Eu não.
Estamos diferentes. Tudo bem. E se afastou. O outro menino ficou confuso pela falta de reação. Sem combustível para sua provocação, ele eventualmente parou. Não se tornaram amigos, mas a hostilidade diminuiu. Clara começou a notar outras mudanças na mansão. Vincenzo havia começado a implementar algumas das estratégias que ela usava com Matteo em seu próprio comportamento. Ele estabeleceu um horário de jantar obrigatório onde apenas ele e Matteo comiam juntos, sem telefones, sem negócios. Apenas pai e filho conversando. Uma noite, Matteo chegou à aula do dia seguinte animado. Sabe o que meu pai fez ontem? Pediu para eu contar sobre o livro que estou lendo. E ele realmente ouviu. Fez perguntas e tudo. Isso é maravilhoso, Matteo. E então ele me contou sobre quando era criança, antes de tudo isso. Ele gostava de histórias também. Disse que a avó dele, que eu nunca conheci, costumava ler para ele todas as noites. Clara sentiu algo se mexer em seu peito. Você está dando um presente ao seu pai, Matteo. Está lembrando de coisas que ele havia esquecido. Os meses se transformaram em um ano. Matteo estava agora não apenas no nível adequado para sua idade, mas acima dele em várias áreas. Lia vorazmente, escrevia histórias criativas e complexas, resolvia problemas matemáticos avançados. Mas mais importante, havia desenvolvido um senso de ética próprio. Certo dia, durante uma lição sobre governo e sociedade, Matteo fez uma pergunta que Clara temia e esperava ao mesmo tempo. Clara, o que meu pai faz é errado, não é? Quero dizer, objetivamente, segundo as leis e tudo mais. Clara respirou fundo. Sim. Muitas das coisas que ele faz são ilegais e machucam pessoas. Mas ele também ajuda pessoas. Conheço famílias que sobrevivem porque trabalham para ele. Vi ele pagar cirurgia para a filha de um de seus homens. Vi ele proteger o bairro de gangues piores. E isso torna as coisas complicadas, não é? No mundo real, Matteo, raramente existe o bem puro ou o mal puro. Existem pessoas fazendo escolhas em sistemas complexos. Seu pai faz coisas ruins. Mas também não é um monstro sem coração. Ele é humano, com todas as contradições que isso implica. Então como eu decido o que fazer quando crescer? Como sei o que é certo? Você começa com princípios básicos. Não machucar inocentes. Não mentir desnecessariamente. Proteger os fracos. Usar poder com responsabilidade. E então, em cada situação, você se pergunta, esta ação se alinha com meus princípios? Se não, você não a faz, não importa quão conveniente seja. E se meu pai quiser que eu faça algo que vai contra meus princípios? Então você terá uma conversa muito difícil com ele. Mas não precisa se preocupar com isso agora. Você tem anos pela frente para desenvolver suas crenças e encontrar sua voz. E quando chegar a hora, acredito que seu pai ouvirá. Matteo ficou quieto, processando. Você mudou tudo, sabe? Antes de você chegar, eu nem pensava sobre essas coisas. Só fazia o que queria e esperava que ninguém me parasse. E agora? Agora eu penso sobre como minhas ações afetam outras pessoas. Penso sobre o tipo de pessoa que quero ser. E às vezes isso é assustador porque significa que tenho que fazer escolhas difíceis. Mas também é libertador? É a palavra certa. É a palavra perfeita. Foi em uma tarde chuvosa de outono, mais de um ano após sua chegada, que Clara recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era de sua irmã, que ainda vivia no bairro onde cresceram. Havia um problema. A escola onde Clara costumava trabalhar estava prestes a fechar por falta de fundos. Centenas de crianças ficariam sem educação. Clara desligou o telefone com o coração pesado. Sabia o que aquela escola significava para a comunidade. Havia sido sua primeira posição como professora. Conhecia muitas daquelas crianças. Naquela noite, ela demorou a sair. Matteo notou sua expressão. Algo está errado? Clara hesitou, mas então decidiu ser honesta. Uma escola muito especial para mim está prestes a fechar. Muitas crianças que realmente precisam de educação ficarão sem lugar para aprender. Quantas crianças? Cerca de 300. Isso é muito. Matteo franziu a testa, pensando. Quanto dinheiro precisam? Muito mais do que qualquer pessoa normal teria. Matteo ficou quieto, mas Clara podia ver os engrenagens girando em sua mente. 2 dias depois, Clara foi chamada à biblioteca. Vincenzo estava lá com Dom Salvatore, surpreendentemente, Matteo. Senhorita Mendes, começou Vincenzo, meu filho me procurou com uma proposta interessante.
Ele quer que eu salve sua escola. Clara olhou para Mateu, surpresa. Mateu? Você me ensinou que poder vem com responsabilidade, disse o menino, sério. Meu pai tem poder. Tem dinheiro. E aquelas crianças precisam de ajuda. Parece simples para mim. Não é tão simples, filho, disse Vincenzo. Se eu doar dinheiro para uma escola, as pessoas farão perguntas. Investigarão de onde veio. Pode trazer atenção indesejada. Então faça de forma anônima, argumentou Mateu. Ou através de uma das empresas legítimas que você possui. Você sempre diz que é inteligente. Deve haver uma maneira inteligente de fazer isso. Vincenzo olhou para Dom Salvatore, que encolheu os ombros com um sorriso. O menino tem lógica. Por favor, papai, disse Mateu. Clara mudou minha vida. Me ensinou a ler, a pensar, a ser uma pessoa melhor. Aquelas crianças merecem ter o que eu tive. Merecem ter esperança. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. O menino que um ano atrás não se importava com ninguém além de si mesmo estava agora implorando ao pai para ajudar estranhos. Vincenzo estudou seu filho por um longo momento. Então olhou para Clara. Você fez isso. Transformou meu filho em alguém que se importa com outros. Em alguém que pensa além de si mesmo. Mateu sempre teve esse potencial, disse Clara suavemente. Eu só ajudei a encontrá-lo. Vincenzo assentiu lentamente. Está bem. Farei o que for necessário para salvar a escola. Mas com condições. Quais condições? Perguntou Clara, cautelosa. Você continua sendo professora do Mateu. Ele ainda precisa de você. E a escola será salva de forma que ninguém possa rastrear até mim. Não quero publicidade. Não quero reconhecimento. Faço isso pelo meu filho, porque ele pediu. E porque é a coisa certa a fazer, sugeriu Mateu esperançosamente. Vincenzo sorriu, um sorriso genuíno que raramente aparecia. Sim, filho. E porque é a coisa certa a fazer. Nas semanas seguintes, a escola foi salva através de uma série complexa de doações de várias empresas legítimas que, se alguém investigasse muito profundamente, eventualmente levariam a Vincenzo. Mas na superfície, parecia apenas filantropia corporativa. Clara conseguiu visitar a escola e ver o alívio nos rostos dos professores e alunos. Uma menina pequena a abraçou, dizendo, Professora Clara, disseram que vamos poder ficar. Não vou perder meus amigos. Quando voltou à mansão naquele dia, encontrou Mateu esperando ansiosamente por notícias. Funcionou, ela disse. A escola está salva. Mateu sorriu, e foi um sorriso de pura alegria. Bom. Isso é realmente bom. Você fez isso, Mateu. Você convenceu seu pai. Você salvou aquelas crianças. Nós fizemos isso, ele corrigiu. Você me ensinou que eu poderia. Os meses continuaram. Mateu estava agora com 10 anos, lendo livros de nível de ensino médio, escrevendo ensaios sofisticados e até começando a aprender uma segunda língua. Mas o crescimento acadêmico empalidecia em comparação ao crescimento emocional e ético. Ele havia desenvolvido um interesse particular por história e filosofia. Passavam horas discutindo grandes questões: o que torna uma ação certa ou errada? O que é justiça? Como devemos tratar aqueles com menos poder? Você sabe, disse Mateu um dia, estive pensando sobre o negócio do meu pai. Sobre o que vai acontecer quando eu crescer. E não posso mudar tudo da noite para o dia. Sei disso. Há muitas pessoas dependendo dessas operações, muitas famílias. Mas talvez, ao longo do tempo, eu possa transicionar? Focar mais nos negócios legítimos. Reduzir gradualmente as atividades que machucam pessoas. Clara sentiu seu coração acelerar. Isso seria muito difícil. Eu sei. Haveria resistência. Pessoas que se beneficiam das coisas ruins não vão querer mudar. Mas se eu começar agora, aprendendo sobre negócios legítimos, fazendo conexões, construindo alternativas, talvez quando for minha vez de liderar, eu possa fazer diferente. Mateu, você está falando sobre mudar o legado de sua família. Isso não é uma tarefa pequena. Não. Mas você disse que eu posso ser quem eu escolher ser. E eu escolho ser alguém que usa poder para construir, não para destruir. Alguém que meu pai possa ter orgulho, mas de uma forma diferente. E talvez alguém que minha mãe teria orgulho também. Clara teve que piscar para conter as lágrimas. Sua mãe teria orgulho do homem que você está se tornando. Vincenzo, que havia ouvido por acaso essa conversa do corredor, afastou-se silenciosamente.
Mais tarde naquela noite, chamou Clara para a biblioteca mais uma vez. Eu a ouvi conversando com Mateu hoje. Sobre mudar o negócio da família. Clara se preparou para uma confrontação, mas Vincenzo simplesmente parecia pensativo. Quando minha esposa estava morrendo, ele começou, ela me fez prometer algo. Disse, Vincenzo, eu sei quem você é, sei o que você faz. Mas nosso filho, dê a ele a chance de escolher um caminho diferente, se for isso que ele quiser. Não o force a ser você. Prometi a ela. Mas quando ela se foi, acho que esqueci essa promessa. Fiquei tão preso em protegê-lo, em prepará-lo para herdar meu mundo, que nunca parei para perguntar se era isso que ele queria. E agora? Perguntou Clara suavemente. Agora vejo meu filho sonhando com um futuro diferente. Mais limpo. Melhor. E percebo que, se eu realmente o amo, preciso apoiá-lo nisso. Mesmo que signifique aceitar que ele pode desfazer tudo que construí. Não necessariamente desfazer. Transformar. Evoluir. Vincenzo sorriu tristemente. Você é otimista demais, senhorita Mendes. Mas suponho que é por isso que é boa professora. Vê potencial onde outros veem impossibilidade. Vejo potencial em Mateu. E, se me permite dizer, vejo potencial no senhor também. Um homem que ama seu filho o suficiente para deixá-lo escolher seu próprio caminho, mesmo que seja diferente do seu, esse homem tem potencial para redenção. Redenção, repetiu Vincenzo, experimentando a palavra. Faz muito tempo que não penso nessa possibilidade. Nunca é tarde demais para começar. Os anos seguintes trouxeram mudanças graduais mas significativas. Mateu continuou seus estudos com Clara, expandindo para assuntos mais complexos. Aos 12 anos, estava estudando economia, política, ética e história em níveis avançados. Mas também estava começando a aprender sobre os negócios de seu pai, tanto os legítimos quanto os ilegítimos. Vincenzo, fiel à sua palavra, apresentava tudo honestamente. Se você vai mudar isso, dizia ele, precisa entender completamente como funciona. Precisa conhecer todas as peças do tabuleiro. Clara permaneceu como constante em sua vida, não apenas como professora, mas como conselheira moral. Quando Mateu se deparava com dilemas éticos, era ela que recorria. Vi algo hoje, disse ele certa vez, agora com 13 anos. Um dos homens do meu pai batendo em alguém que devia dinheiro. Eu sabia que era errado, mas também sabia por que estava acontecendo. O homem tinha pego emprestado e não pagou. No mundo do meu pai, isso precisa ter consequências ou todo o sistema desmorona. E como você se sentiu vendo isso? Mal doente. Mas também entendi a lógica. É isso que me assusta, Clara. Estou começando a entender muito bem essa lógica. E se eu me tornar tão pragmático que pare de ver o erro nisso? O fato de estar fazendo essa pergunta já é uma resposta, Mateu. Você não perdeu sua bússola moral. Está apenas aprendendo que o mundo é complicado. A chave é manter seus princípios mesmo quando entende a pragmática. Significa procurar alternativas. Significa questionar, há uma maneira de alcançar o mesmo resultado com menos dano. Como que exatamente? No caso do devedor, por exemplo. Em vez de violência, há outras consequências? Trabalho? Prazos estendidos? Garantias? Você não pode eliminar todas as consequências, mas pode procurar as que preservam dignidade humana. Mateu absorveu isso. E lentamente, começou a fazer sugestões ao pai. Algumas foram recusadas. Outras, surpreendentemente, foram consideradas. Quando Mateu completou 15 anos, Vincenzo fez algo sem precedentes. Ele anunciou à sua organização que seu filho eventualmente assumiria, mas com uma nova visão. Haveria uma transição gradual para operações mais legítimas. Não seria rápida, não seria fácil, mas era a direção. Houve resistência, claro. Alguns dos homens mais velhos, mais estabelecidos, não gostaram. Mas Vincenzo era firme. E Mateu, agora um jovem articulado e inteligente, começou a participar de reuniões, apresentando planos, fazendo conexões, construindo pontes para um futuro diferente. Clara observava tudo com uma mistura de orgulho e preocupação. Seu menino mimado de 8 anos havia se tornado um jovem pensativo com uma missão quase impossível: redimir um império construído em areia movediça moral. Em uma tarde, quase 7 anos após sua chegada inicial à mansão, Clara e Mateu estavam na sala de aula, agora mais um escritório compartilhado que uma sala de aula tradicional. Sabe, disse Mateu, agora com 15 anos e já quase da altura de seu pai,
Às vezes me pergunto como minha vida seria se você não tivesse vindo. Provavelmente muito mais simples, brincou Clara. Mais simples, mas vazia. Você me deu algo que dinheiro não pode comprar, a capacidade de pensar por mim mesmo. De questionar. De sonhar com ser mais do que apenas uma réplica de meu pai. Você sempre teve isso em você, Mateo. Eu apenas ajudei a desenterrar. Não. Você plantou sementes. Regou-as. Cuidou delas quando todo mundo, inclusive eu, achava que nada ia crescer. Ele hesitou, então continuou. Clara, eu sei que você ficou aqui muito mais tempo do que provavelmente planejava. Sei que poderia estar fazendo outras coisas, ajudando mais crianças. Por que ficou? Clara pensou cuidadosamente. Porque acreditei que você tinha potencial não apenas para mudar sua própria vida, mas para influenciar muitas outras. Um professor raramente tem a chance de orientar alguém que terá tanto poder e recursos. Se eu pudesse ajudar a garantir que você usasse isso para o bem, parecia valer a pena dedicar meus anos. E você acha que valeu? Olhe para você, Mateo. Olhe para quem você se tornou. Você é gentil, mas não fraco. Inteligente e reflexivo. Tem convicções morais fortes, mas entende nuances. Você salvou uma escola. Está planejando transformar um império criminoso em algo mais legítimo. Sim, valeu cada segundo. Mateo sorriu, mas havia uma tristeza em seus olhos. Você sabe que eventualmente terá que me deixar voar sozinho, certo? Não pode ser minha conselheira moral para sempre. Eu sei. Mas ainda não. Você ainda precisa de mim para mais alguns anos. Pelo menos até terminar o equivalente ao ensino médio. Depois disso, veremos. Na verdade, Clara havia recebido outras ofertas. Escolas particulares prestigiadas queriam contratá-la depois que a notícia de seu sucesso com Mateo se espalhou discretamente. Mas ela não estava pronta para deixá-lo. Não ainda. Vincenzo entrou na sala, interrompendo o momento. Ele fazia isso às vezes agora, juntando-se a eles para discussões, especialmente quando o tópico era negócios ou estratégia. Desculpe interromper, disse ele, mas precisamos conversar sobre o futuro. Os três. Eles se sentaram em torno da mesa grande que havia substituído a mesa infantil de anos atrás. Mateo tem 15 anos, começou Vincenzo. Em 3 anos, será um adulto. Precisa começar a tomar decisões mais ativas nos negócios. E senhorita Mendes, você tem sido mais do que uma professora para esta família. Tem sido uma conselheira, uma influência moral, uma ponte para um mundo que eu nunca poderia dar ao meu filho. Senhor Castellano. Por favor, deixe-me terminar. Quero fazer uma proposta. Quando Mateo assumir, e ele vai assumir, gostaria que você considerasse ficar como, não sei bem qual título dar. Conselheira? Estrategista ética? Alguém que pode ver os ângulos morais que pessoas como eu são cegas. Clara ficou surpresa. Isso é, não sei se sou qualificada para isso. Você é a única pessoa qualificada, disse Mateo. Papai tem Dom Salvatore e os outros para estratégia de negócios. Tem advogados para questões legais. Tem contadores para finanças. Mas não tem ninguém que pergunte, espera, isso está certo? Você faria isso. E você seria bem compensada, acrescentou Vincenzo. Financeiramente, claro, mas também com recursos. Imagine quantas escolas mais você poderia salvar. Quantos programas educacionais poderia criar. Use minha organização e recursos para fazer bem no mundo. Era uma proposta tentadora e aterrorizante ao mesmo tempo. Significaria ficar mais profundamente envolvida em um mundo que ela sempre havia mantido à distância. Mas também significaria ter a capacidade de influenciar decisões que afetavam centenas de vidas. Posso pensar sobre isso? Ela pediu. Claro. Você tem tempo. Mas quero que saiba que já é parte desta família, senhorita Mendes. Não por sangue, mas por escolha. E não há nada que não faríamos para proteger família. Naquela noite, Clara ficou acordada por horas, pensando. Sua vida havia tomado um rumo que nunca teria imaginado. De uma simples professora de escola pública a conselheira moral de uma organização criminosa que estava tentando se redimir. Ela pensou em todos os momentos que trouxeram até ali. O menino impossível que havia se tornado um jovem extraordinário. O pai temível que estava lentamente deixando seu filho guiá-lo para águas morais mais claras. Os empregados da mansão que agora sorriam e riam, não mais vivendo em medo constante. Ela havia mudado muito mais do que apenas Mateo. Havia plantado sementes de mudança em todo o ecossistema ao redor dele.
E essas sementes estavam começando a florescer. Na manhã seguinte, ela deu sua resposta. Vou ficar. Mas com condições. Eu mantenho meu direito de dizer não. De discordar publicamente. De desafiar decisões que considero erradas. Se vou fazer isso, faço com integridade total, ou não faço de jeito nenhum. Vincenzo estendeu a mão. Não esperaria menos. E assim. A professora que veio para ensinar um menino mimado.